E versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política, o nosso tema hoje é a COP27, a Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas. Com a gente, diretamente do Egito, está Sérgio Missior, arquiteto, mestre na área de ambiente construído, patrimônio sustentável, professor da Fundação Dom Cabral na área de cidades inteligentes e mobilidade sustentável, empresário na área da sustentabilidade e especialista em gestão de negócios, UFA. Ele está acompanhando a COP27 presencialmente, vai falar com a gente. Haja qualificação por aqui, mas é para que os nossos ouvintes tenham ideia sobre o alto nível do bate-papo que a gente vai estar por aqui. Bom dia, Sérgio, prazer em recebê-lo aqui no Café com Política. Olá, Rodrigo Freitas, é um prazer conversar com você e com os ouvintes da Rádio Super e quem está nos acompanhando também pela internet. Muito obrigado, prazer é nosso de ouvi-lo. Bom, Sérgio, para a gente começar esse nosso bate-papo aqui, a gente fala em COP27 no noticiário o tempo todo e é importante destacar, gente, que uma vez por ano, desde 1995, a gente tem essa conferência da Organização das Nações Unidas para tratar da questão climática e da questão do desenvolvimento sustentável. Bem, por que a COP27, Sérgio, para você que está aí no Egito, inclusive acompanhando tudo de perto, está sendo considerada uma espécie de marco e talvez a conferência mais importante dos últimos anos para que o nosso ouvinte possa compreender o todo? Perfeito, Rodrigo. Basicamente, essa Conferência do Clima sobre Mudanças Climáticas reúne quase 200 países. Mas, para além das nações, ela reúne também o chamado governos subnacionais, representado pelos estados, pelos municípios. Também há uma participação muito relevante das empresas e da sociedade civil organizada. Ou seja, é um conjunto bastante representativo de todos os setores e de todos os níveis dos diversos países. E o que acontece é o seguinte, no famoso Acordo de Paris, que aconteceu na COP21, em 2015, foram estabelecidos, e quase 200 países foram signatários, daquelas metas para redução e neutralização das emissões de gás de efeito estufa, notadamente o dióxido de carbono. E o que acontece é que, o que a gente tem percebido aqui no Egito, Rodrigo e ouvintes, é que essa parece ser a COP, onde há uma expectativa, a COP da implementação. Ou seja, o que eles dizem aqui é que já houve uma série de conversas, a ciência já evoluiu e já há um consenso bastante relevante em relação às mudanças climáticas, em relação aos efeitos dessas mudanças climáticas e os custos também, os custos para se mitigar, para se adaptar e até os custos relacionados, como eles denominaram aqui, como perdas e danos. Então, a expectativa dessa Conferência do Clima no Egito, a COP27, é que ela seja a COP da implementação. Então eles dizem muito o seguinte, chega de blá blá blá, chega de conversa, chega de acordos, agora é a hora de transformar todas essas metas e objetivos em realidade. E para isso, Rodrigo, é fundamental a temática do financiamento climático, tanto os recursos para se realizar essas ações de redução, substituição de fontes poluentes e adaptação também das cidades e dos territórios para realizar essa justiça climática, mas também esse conceito de perdas e danos, ou seja, aquelas populações que hoje já enfrentam os resultados das mudanças climáticas, com inundações, com deslizamentos, com perdas de vida, elas precisam urgentemente de recursos para poder financiar essa melhoria da infraestrutura. Ou seja, Sérgio, países mais pobres, evidentemente, vão precisar também de financiamento, para atingirem essas metas. Exato, Rodrigo. Existem 4 eixos principais nessa COP27. O chamado eixo da mitigação, que envolve redução, substituição, eliminação e até mesmo um balanço neutro da emissão de gás de efeito estufa. Existem as ações de adaptação para a gente poder adaptar os territórios aos efeitos das mudanças climáticas. Existe este eixo muito importante do financiamento climático e, por último, mas não menos importante, o eixo da colaboração. Esse é um eixo que se destaca muito nessa COP, ou seja, estados, municípios, sociedade civil e empresas estão fazendo um verdadeiro intercâmbio e um ambiente colaborativo, trocando experiências, unindo forças
estruturando, estabelecendo redes colaborativas e principalmente de forma unida, né, conseguindo ter acesso aos recursos, porque há um compromisso dos países mais ricos de destinar 100 bilhões de dólares por ano para o enfrentamento das mudanças. Embora esse valor não tenha sido integralmente aplicado até este momento, há ainda a expectativa de ampliação, porque, segundo os especialistas do clima, haveria necessidade de multiplicar por 5, 8 ou até 10 vezes os valores anuais para o enfrentamento desta emergência climática. E como você bem colocou, a agenda do clima é uma agenda também de justiça social, de redução de desigualdade, é uma agenda de redução de todas essas fragilidades que penalizam principalmente as populações, né, localizadas nos países mais pobres e nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Pois é, eu te pergunto, Sérgio, qual que é o papel do Brasil nisso? O Brasil é um país economicamente importante para o planeta, mas ambientalmente importante para o planeta também, quando a gente pensa na floresta amazônica, quando a gente pensa na quantidade de água doce que está disponível no Brasil também. Como é que a comunidade internacional enxerga o Brasil na COP27? Bom, Rodrigo, o Brasil é um integrante muito relevante desse conjunto de quase 200 países, né? Seja porque ele tem uma biodiversidade muito expressiva, muito relevante, de classe mundial, né? Seja porque ele tem uma população também muito significativa e até porque o Brasil pode se despontar como um dos grandes beneficiários de uma agenda do clima. Na medida em que hoje, né, os gases de efeito estufa do Brasil são predominantemente ligados às temáticas de uso da terra e desmatamento. Ou seja, só com o combate ao desmatamento e o enfrentamento adequado das questões relacionadas ao uso da terra, o Brasil já poderia reduzir muito as suas emissões de gases de efeito estufa. E um outro tema que tem sido bastante discutido dentro desse espectro é a questão das cidades, né? Ou seja, a transição para cidades de baixo carbono. Porque o que acontece no mundo, e especialmente no Brasil nós temos mais de 80% das pessoas vivendo nas cidades. Então, esse enfrentamento da agenda do clima, da justiça climática e até da redução das desigualdades se dá, ou deveria se dar, né, predominantemente na cidade. E aí na cidade, Rodrigo, nós temos um outro cenário. O setor de maior emissão de gás de efeito estufa, segundo os inventários realizados nas principais capitais, é o setor de transporte. Então nós estamos falando que principalmente o óleo diesel, né, que alimenta o nosso transporte de cargas e de passageiros, é um dos principais componentes das emissões de gás de efeito estufa. Então não basta só um olhar na questão do desmatamento, ela é fundamental, nem somente um olhar para as cidades, mas principalmente um olhar para a população, né? Ou seja, no final do dia, como que essas ações, esse enfrentamento podem subsidiar uma melhoria da qualidade de vida da população. É isso que está em voga aqui, né? Ou seja, são as ações visando reduzir desigualdades, visando dar voz à sociedade civil e principalmente garantir que as minorias tenham também uma participação ativa e principalmente melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então nós estamos falando em retirar pessoas de áreas inundáveis, de áreas de deslizamento, né, locais que têm grandes incidências de vetores de doenças, ilhas de calor e infelizmente, né, não é uma coincidência, né, mas embora a mudança climática ela pareça ser democrática porque ela atinge a todos, mas na verdade ela atinge de forma diferenciada os grupos mais vulneráveis, né? Então, isso também é um tema que a gente tem destacado. É uma responsabilidade comum, mas diferenciada, ou seja, nós temos que tratar os grupos também mais vulneráveis com maior investimento, com maior atenção, para que eles não fiquem para trás, né? Pois é. O Sérgio, eu até vi uma informação de que o Brasil hoje ele é responsável em 5% da emissão de gases do efeito estufa, né? Gases responsáveis pelo efeito estufa em todo o planeta. A China é o maior emissor de gases do efeito estufa, salvo engano, com 27%. Você destacava que o uso da terra tem responsabilidade nessa emissão de gases do efeito estufa. Me parece que quase metade ou cerca de metade daquilo que é emitido de gases do efeito estufa é responsabilidade do uso da terra e do
do agronegócio no Brasil. Nós temos aí uma aparente dicotomia, digamos assim, entre o uso da terra, que precisa ser feito para garantir que as pessoas se alimentem efetivamente, mas um uso mais sustentável e mais consciente desse recurso que nós temos em abundância no Brasil, diante da riqueza que a gente tem aqui e da potência que a gente tem do agronegócio. Qual é a saída na visão do professor da Fundação Dom Cabral para que a gente não deixe de alimentar o planeta, porque essa é uma das responsabilidades do Brasil e a gente sabe disso, mas que ao mesmo tempo a gente possa representar um risco menor para o planeta do ponto de vista da emissão de gases do efeito estufa? Rodrigo, eu vou lançar a mão do pronunciamento do presidente norte-americano Joe Biden na última sexta-feira aqui no Egito, na cidade de Sharm el-Sheikh, na COP27. Num determinado trecho, ele afirma o seguinte: estamos provando que uma boa política climática é uma boa política econômica. Isso, para mim, foi surpreendente aqui na COP. Eu pude perceber uma atmosfera, um clima onde não há essa dicotomia entre sustentabilidade e desenvolvimento. Pelo contrário, o que eu percebo é uma novíssima economia verde, limpa e sustentável, onde o agronegócio tem um papel fundamental, especialmente pensando como o Brasil. Ou seja, aqui dentro desse ambiente que reúne empresas, governo, sociedade civil, entidades de todo o mundo, eu percebo uma convergência muito grande e os caminhos estão delineados, inclusive soluções tecnológicas. Aqui a gente tem diversos pavilhões onde países e empresas estão demonstrando soluções tecnológicas que sublinham essa capacidade de não só de convergência, mas de potência da união entre a sustentabilidade e a economia. Então o Brasil também pode se destacar nesse cenário, tendo em vista que ele é um grande produtor, ligado ao agronegócio. Ele se destaca mundialmente, ele pode ser o país que se destaca na bioeconomia, na bioagricultura, na sustentabilidade, até porque quando a gente fala o uso da terra, grande parte é representado por pequenos produtores, às vezes por produção até familiar, e eles precisam realmente de suporte, de auxílio, e até de simplificação dos processos dos sistemas para que eles sejam esses agentes também de transformação. Então não são só as grandes corporações, mas especialmente os pequenos produtores que em quantidade e em representatividade são muito significativos e precisam de ingressar nessa jornada do agronegócio sustentável, e é isso que o mundo não só já preconiza, mas já vem praticando. Aqui é realmente esse fator econômico da pauta, da agenda climática com a agenda econômica de forma integrada e potencializada ficou muito evidente, e acho que o pronunciamento do presidente norte-americano veio cravar essa percepção também, Rodrigo. Tomara que a gente tenha essa consciência por parte de outros líderes, para que a gente não fique nesse discurso, às vezes, que destaca essa aparente dicotomia que a gente estava falando, para que tenhamos as duas coisas, desenvolvimento sustentável e um agronegócio tecnológico que consiga alimentar de fato as pessoas. Agora, o Sérgio, do ponto de vista político, o que representa, o que tem representado aí na COP a mudança de poder que a gente já está vivendo no Brasil? Ao longo dos últimos anos a gente acompanhou uma tensão, digamos assim, da área do desenvolvimento sustentável, das questões climáticas em relação às políticas ambientais do governo Bolsonaro. E fica muito claro, muito evidente que com o novo governo Lula, o mundo volta os olhos para o Brasil novamente, inclusive com o anúncio da vitória do ex-presidente Lula nas eleições em 30 de outubro, por exemplo, a Noruega voltou a investir no combate ao desmatamento da Amazônia. De fato, essa mudança de poder que a gente está para viver no Brasil está impactando, e você sentiu que isso está impactando a maneira como a comunidade internacional está olhando para o Brasil aí na COP? Rodrigo, é impressionante quando a gente se apresenta como brasileiro, para outras partes, representar, porque aqui na verdade é uma grande aldeia global, a gente encontra pessoas de todos os países, as pessoas estão acompanhando com muita atenção essa mudança do Brasil. Então há uma grande expectativa de que o país realmente assuma
o protagonismo na questão da agenda do clima, da sustentabilidade, que o Brasil se torne uma potência verde, uma potência da biotecnologia e principalmente que o país também possa liderar essa agenda. Então, há essa expectativa. Hoje mesmo eu caminhava aqui para a conferência, na parte da manhã, com um estrangeiro, e aí ao saber que eu era brasileiro, ele me fez uma série de perguntas, ele estava muito pautado sobre as mudanças, e ele disse o seguinte: a nossa expectativa é que o Brasil não só assuma o protagonismo, mas possa liderar um processo regional, um projeto nacional e até um projeto mundial. Então, todos enxergam não só a necessidade e a oportunidade do Brasil, mas também a potência que o Brasil pode se transformar dentro dessa pauta, dentro dessa agenda do clima, que envolve, né, de forma transversal, todas as outras agendas, né? E circulando também aqui pelos pavilhões, nós temos 3 pavilhões, um oficial do Brasil, um pavilhão do consórcio interestadual da Amazônia Legal, e temos um pavilhão também do Brasil promovido pela sociedade civil, onde as discussões e a programação, né, acaba reunindo pessoas do mundo todo. Ontem mesmo eu vi um representante da Alemanha falando sobre essa potência do Brasil, mas destacando de forma inclusive repetitiva, ele disse por 3 vezes: financiamento, financiamento e financiamento. Ou seja, o Brasil já parece, né, que ao se destacar nessa agenda, ele vai contar com um apoio mundial, inclusive com recursos para esse financiamento climático. Então a expectativa é muito grande. Daqui a pouco eu vou passar pelos pavilhões. Eu já tive a oportunidade de encontrar diversos ativistas, personalidades, desde ativista indígena Chay Suruí. Ontem tive a oportunidade de conversar com a deputada recém-eleita, né, por Minas Gerais, Célia Chacriabá. Já estive com a ex-ministra Isabela Teixeira, Marina Silva, né, a liderança ambiental Fábio Feldman de São Paulo e tantos outros, né, que estão reunidos, discutindo, debatendo com o mundo inteiro os caminhos e principalmente as oportunidades que o Brasil pode assegurar caso realmente ele assuma. Então, inclusive, retomando a conversa de hoje no caminho, quando eu caminhava para cá, esse colega, né, disse o seguinte: a nossa expectativa é que o presidente eleito do Brasil não só assuma o protagonismo, mas tenha um pronunciamento contundente aqui na COP. Então essa é a expectativa. O nosso tempo está chegando ao fim aqui, mas eu não posso antes deixar de perguntar também, Sérgio, sobre o papel das superpotências nessa questão climática e no combate ao aquecimento global. Eu lembrava aqui que a China é o maior emissor de gases do efeito estufa, algo em torno de 25, 27% de tudo aquilo que é emitido no planeta. Nós sabemos que os Estados Unidos têm também um papel ainda muito considerável na emissão de gases do efeito estufa, embora agora mais recentemente o presidente Joe Biden até esteja tentando implementar muito daquilo que foi definido no Acordo de Paris. Que tipo de papel você vê que essas superpotências têm a cumprir? E elas parecem de fato dispostas a cumprir esse papel que tem, obviamente, como também as maiores emissoras de gases do efeito estufa? Rodrigo, essa é uma grande queda de braço, até porque essa COP, né, reafirmou um novo conceito, que é esse de perdas e danos, aonde o que se espera é um incremento substancial no financiamento climático. Então, de fato, há uma expectativa de que os países mais ricos não só financiem, mas desenvolvam também mecanismos mais seguros e crescentes para subsidiar esse financiamento, né? Fala-se em imposto mundial sobre combustíveis fósseis, discute-se uma série de fundos e caminhos para modelar o financiamento dessa emergência climática, discute-se até mesmo uma alteração, né, na sistemática de obtenção de financiamento, porque uma parte é financiamento propriamente dito, o outro é um recurso a fundo perdido. Enfim, há realmente uma queda de braço, porque os países mais pobres, especialmente do continente africano, estão demandando fortemente um acréscimo
do valor, né, do investimento necessário e relativo aos países mais ricos, que são aqueles realmente mais poluentes, né? Então, realmente, esse é um dos pontos principais. Espera-se que de hoje para amanhã essas negociações avancem para que a gente possa ter, no último dia da COP, que é no dia 18, o anúncio de que esta COP da implementação vai de fato ocorrer a partir do aumento, né, e da garantia desses recursos, além dos outros eixos de adaptação, mitigação e colaboração. Então, esse é um ponto relevante. O outro, Rodrigo, bem rapidamente, o que eu percebo aqui é o engajamento crescente dos governos chamados subnacionais. Então, estados e municípios, independente do alinhamento com o governo federal dos seus países, esse nível subnacional está protagonizando uma transformação nessa COP, ou seja, eles estão estabelecendo convênios, redes e até mesmo acessando linhas de financiamento junto a países como o Reino Unido. Ontem mesmo foi anunciado que Belo Horizonte e Contagem foram admitidos, né, num programa chamado Inovação em Sustentabilidade. Então, são recursos que vêm, recursos internacionais garantidos pelos fundos internacionais, que vão subsidiar e financiar uma série de transformações no Brasil. Então, esse movimento do multinível e multissetorial me parece também um aspecto relevante a se destacar, crescente, além da questão da sociedade civil, né? Aqui nós tivemos um pavilhão da juventude e gerações futuras que tem impressionado por maior participação. Inclusive, a COP tem alguns dias temáticos e hoje nós temos um dia temático ligado à energia, né, pensando em transição para cidades e países de baixa emissão, e também ligado a esse engajamento, esse empoderamento da sociedade civil, Rodrigo. Muito bem. Sérgio Mício, ele é arquiteto, mestre na área de ambiente construído, patrimônio sustentável, professor da Fundação Dom Cabral na área de cidades inteligentes e mobilidade sustentável, empresário na área da sustentabilidade e especialista em gestão de negócios. Falou com a gente direto do Egito, onde ele está participando da COP27, a Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, a ONU. Ô Sérgio, eu quero agradecer a sua participação aí direto do Egito, por ter separado esse tempo para conversar com os ouvintes da Rádio Super, e já lhe fazer um convite. Depois que acabar a COP27, quando você estiver de volta ao Brasil, aqui a Belo Horizonte, que você venha aos nossos estúdios para poder fazer um balanço do que foram essas discussões, porque eu acho que é um assunto que a gente precisa acompanhar mais de perto. Então já está devidamente convidado e convocado para quando estiver de volta, para que você possa nos fazer uma visita, combinado? E devidamente aceito. Muito obrigado, Rodrigo. Foi um prazer participar e, claro, vai ser um prazer poder compartilhar mais informações com vocês. Prazer foi nosso. Muito obrigado e até a próxima, Sérgio Mício. Agora, 8h58. Vamos aos destaques de hoje aqui do Super N. Futuro governo de Luiz Inácio Lula da Silva estuda tributar empresas da área de tecnologia. Por falar em equipe de transição, o presidente eleito define mais nomes para os trabalhos no Centro Cultural do Banco do Brasil. E um dos novos nomes é de Minas Gerais, o senador Alexandre Silveira, do PSD, eleito como membro da área de infraestrutura na equipe de transição. Apoiadores de Bolsonaro se organizam para mais um dia de protestos em frente ao Exército em Belo Horizonte. Ministros do STF criticam pessoas que não aceitam o resultado das eleições 2022. 2 em cada 5 cidadãos mineiros estão com o esquema vacinal contra a Covid incompleto. Preconceito, pesquisa aponta que 8 em cada 10 negros que trabalham com tecnologia já foram vítimas de discriminação racial. E no Café com Política, conversamos agora há pouco diretamente do Egito com Sérgio Mício. Ele é empresário e professor na área de sustentabilidade da Fundação Dom Cabral e está participando da COP27, a Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas.